Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Mais um dia que fez o Senhor, podemos nos alegrar porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Chegamos até aqui porque o Senhor é bom, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Não é mais uma oportunidade de vida, mais um dia de vida. Já vi alguém dizer que vivemos um dia de cada vez e hoje é como se você tivesse acordado e começou tudo de novo. Você pode olhar para trás e dizer assim: eu não tenho motivos para me alegrar hoje. Eu tenho tanta coisa, tantos problemas, mas eu quero dizer, pensa como se estivesse nascendo hoje de novo. Porque ontem você dormiu, mas você podia não acordar hoje. Mas Deus permitiu que você estivesse aqui mais uma vez, para ouvir esta palavra, para orar. Então começa agradecendo, dizendo: Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por mais este dia, por esta oportunidade que o Senhor me dá. E assim, olha, começa a mudar, faz o exercício, respira, calma, tem paciência. Deus está no comando, Deus está no controle. Se você estiver passando por uma luta, por uma prova, você precisa ser forte. Você precisa fazer a sua parte, como eu também preciso fazer a minha parte. Porque certamente Deus vai te ajudar, Deus vai nos ajudar, Deus vai pegar na nossa mão e nos ajudar. Mas uma coisa é certa, aquilo que é para mim fazer, para você fazer, Deus não irá fazer. Deus já vai fazer tudo por você. Como assim? Não diz que Deus faz tudo, mas a parte que você tem que fazer. O alimento é a palavra, mas você precisa abrir os seus ouvidos, ficar atento para ouvir, não é? A promessa está de pé, mas você precisa caminhar, acreditar, ter fé, porque mesmo sem fé você pede a Deus, mas a fé Deus vai te dar para você agir com fé. A decisão, o livre-arbítrio está na minha mão, está na sua mão. O se levantar e o agir depende de nós, porque Deus já vai fazer a parte dele. Está aí o dia para você viver, você escolhe, ou ficar em casa, ou se levantar, ou ficar sentado, ou ficar deitado, ou agir, mas com a ajuda de Deus você vai se levantar, você vai se erguer, você vai tomar posse daquilo que o Senhor colocou para você fazer. Você não vai desistir, você não vai ficar calado. Olha a palavra de hoje o que diz. Números capítulo 13. Diz a palavra no primeiro versículo. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus fez a promessa foi se cumprindo ao longo do tempo, mas chega aqui um momento que Deus diz assim: Moisés, envia homens. Era necessário que tivesse a atitude de Moisés, a atitude desses homens, para ir até a terra da promessa. Mas, gente, o que eu quero falar é o seguinte: chegando lá, esses homens subiram a terra e como liderança foi ali Josué, Caleb. E quando chegaram lá à terra, olharam a terra e viram que a terra era boa, mas que tinha homens valentes, que tinha problemas na terra para enfrentar. Ou seja, a terra era boa, mas tinha desafios. Os homens desanimaram. Olha o versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra. Ao fim de 40 dias passaram ali analisando a terra, olhando, e eles acharam o que aí? O que lá? Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, só para vocês terem ideia, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho
que dali cortaram dos filhos de Israel. Os cachos de uva eram tão grandes que os homens tiveram que carregar nas costas. A terra era boa, manava leite e mel, outro texto diz aqui. Mas, olha o versículo 18. E vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Foi o que Moisés mandou ver, né? E a terra que habita, se é boa ou má. E quais são as cidades que habita. Eles fizeram ali uma caminhada sobre a terra de 40 dias, analisando tudo. E eles se esforçaram e fizeram tudo, pegaram, levaram as uvas também. Ali tinha homens gigantes, mas o que me chama a atenção é no versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Olha aí, ó, que os homens levaram para Moisés. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes que habitavam naquela terra. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus, habitantes das montanhas, e os cananeus habitaram ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O povo começou a desanimar porque ali haviam gigantes poderosos. A terra era boa, mas tinha dificuldade para entrar nessa terra e para lutar. E eles se achavam muito pequenos e incapazes de chegar. Mas só que tem uma coisa, recebe a palavra. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Gente, que atitude de Caleb. Preste bem atenção. O povo olhou a terra, o povo viu que a terra era boa, mas se sentiu incapaz, deixa eu dizer, diante do problema que você está enfrentando. Você pode ficar desanimado também. Eu posso olhar para a situação e dizer: a promessa é muito boa. A situação, eu vejo que tem coisa boa para chegar. Mas a dificuldade, a barreira do caminho é muito grande. Eu vou voltar atrás, eu vou desistir. Porque a gente tende a olhar o problema e o fracasso. As oportunidades estão aí, mas sempre vem disfarçada com um problema na frente, com um desafio para você combater aquela situação. E às vezes a gente para e diz assim: não, deixa isso para lá porque vai dar trabalho. Eu vou dizer, toda promessa carrega um desafio. Deixa eu dizer mais, toda promessa carrega um desafio. Toda vitória tem uma luta na frente. E toda cidade bela existe algo que você precisa transportar. Jericó tinha aquela muralha terrível. Mas tem uma coisa, Deus deu a estratégia. Aqui é a terra prometida, a terra boa, promessa de Deus, manava leite e mel. Para você ter ideia, uvas gigantes que os homens tiveram que carregar como prova para levar para o povo ver. Mas tem uma coisa, os homens desfaleceram no caminho. Desanimaram, perderam a promessa por falta de coragem. Tenha coragem neste dia, tenha coragem nesta manhã. Deus não vai deixar você sozinho, mas você precisa ter coragem, você precisa fazer a sua parte, porque é desafio pelo caminho que você enfrenta. Mas se você transpor esse desafio, se você vencer, se eu vencer, se eu olhar para o desafio como algo que é um teste, uma prova, que tem algo melhor lá na frente, eu vou me levantar e vou vencer esses desafios. Mas se eu só olhar os desafios, eu vou parar mesmo, porque não é fácil. Levante-se, vá à luta, vá agir, vá perguntar, vá buscar. Se você está desempregado, não fique parado, vá, não fique. Tem uma palavra que diz em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que está parado. Ah, mas eu não consigo, eu já andei muito, já fui atrás, não consigo emprego. Vai procurar o teu emprego.
É com força que você vai se levantar. É desanimado mesmo que você precisa. Há pessoas que dizem assim, irmão, ore por mim. Irmão, presbítero, socorro, eu não consigo mais. Como? Você precisa fazer a sua parte. Você precisa pedir oração e dobrar o teu joelho. E se levantar da cama. E orar. E buscar força em Deus. E olhar para a palavra. Vai ler a palavra. Essa palavra que ilumina, que dá vida, que dá força a você, que de repente abre a tua mente. Mas você precisa fazer alguma coisa. Em meio às dificuldades, na tua casa, na tua família, se levanta como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. E diz assim, a gente não vai perder esta batalha. A gente não vai desanimar, a gente não vai voltar atrás não. Porque a palavra do Senhor está dizendo que eu vou vencer, que eu preciso lutar. Se levante de onde você estiver. E vá à luta, vá à peleja. Porque se levantou no meio do povo Calebe. O povo mas é muito grande o desafio, é gigante na terra, eu não vou conseguir, nós não vamos. Nós somos pequenos, como Gideão disse. Eu sou o menor da minha casa e a minha família é a menor de Manassés. Mas o anjo disse, olha, o Senhor é contigo, certamente você vai vencer, se levanta. Então Calebe se levantou e disse assim, olha, fiquem calados. Perante Moisés, ele disse, parem. A palavra diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, vamos subir para esta terra, vamos possuir essa terra, porque certamente, olha, Deus vai nos ajudar, vamos prevalecer perante Ele. Não desanima diante das dificuldades. O cego de Jericó venceu a multidão que disse assim, fica calado, cego, para de falar, cego. Ele disse, não, eu sei que é Jesus, eu vou gritar mais alto. E ele recebeu o milagre porque perseverou. Ele foi forte. Em meio às batalhas da vida, meu irmão, minha irmã, em meio a essa situação que você está vivendo, em meio a tudo que aparecer pelo caminho, sai com tudo, porque Deus vai te dar vitória. Vai para frente, vai com a tua força, com a tua pouca força, com a ajuda de Deus. Coloca Deus na frente, porque você vai vencer. Como Davi olhou para o gigante e disse, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Não é a minha força, não é a armadura de Saul, não é as armas que eu tenho, mas eu vou em nome de Jesus e vou prevalecer. E o que aconteceu? A vitória foi certa. A vitória foi certa. A vitória será certa para você. A vitória será certa para mim neste dia, nesta semana, porque Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro está em o Senhor. Então vamos orar, porque Deus dará vitória a você e a mim. Querido Deus, meu Pai, ó Senhor, obrigado por mais um dia, pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade. O Senhor é o Deus que vai na nossa frente, nos fazendo vencer, meu Deus. Os desafios são muitos, mas nós vamos conquistar a promessa, nós vamos conquistar aquilo que o Senhor está falando na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, vamos vencer, vamos superar os desafios, os gigantes, as batalhas, os inimigos. Pode vir, mas o Senhor vai nos dar vitória. Pai, eu oro por cada filho Teu que está em dúvida, está com medo, está preocupado. Às vezes é enfermidade, às vezes é uma porta de emprego que não se abre, às vezes é um desafio na família, os filhos. Às vezes, meu Deus, é alguém que está afrontando, tentando dizer que não dá certo, que pare de lutar. Mas o Senhor está conosco. E o Senhor é poderoso para ir na frente. Nós somos pequenos, mas contigo, Senhor, vamos prosseguir, contigo vamos vencer, meu Pai. Ajuda esta pessoa. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira, Senhor, a falta de fé, meu Deus, que ele possa olhar como olhou Josué, olhou para Ti, para a promessa, olhou para a palavra e disse, é o Senhor que está me dando esta terra, então vamos pelejar, vamos lutar. Como esta pessoa, Senhor, que está desanimada, ela possa se levantar agora e dizer como um Calebe, falar como Calebe, Senhor, falou, vamos vencer, certamente vamos prosperar, porque Deus está conosco. E o Senhor se agrada
de todos nós quando exercemos a fé. O Senhor se agrada quando lutamos, acreditamos que é possível em Deus vencer esta batalha, esta peleja. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos e peço que o Senhor vá na frente mais uma vez neste problema, nessa dificuldade, nesta porta de emprego, nesta enfermidade. O Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês agora e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Olha, que Deus te ajude, que Deus te dê graça e força. Toma esta palavra, recebe esta oração. Digita amém aí se você crê nesta oração, nesta palavra e creia. Certamente Deus irá contigo nessa situação para te dar vitória. Tchau, minha gente.